Olá, olá, povo concurseiro do meu Brasil varonil. Aqui é o professor Ricardo Russo. Eu quero falar sobre o TSE, mais especificamente sobre os problemas que eu tenho encontrado quando faço os laudos de revisão da redação para o TSE, o pessoal que vai entrar na justiça. Então, ele está olhando justamente essa possibilidade e, claro, a gente está vendo os erros de avaliação, que são erros materiais, portanto, nada subjetivo, são materiais, e isso vai se constituir num problema, numa irregularidade, que, portanto, é passível de uma ação judicial. Então, eu quero dar umas diquinhas para quem fez TSE, e até para aqueles candidatos que estão se preparando para a redação em qualquer prova de concurso público, para entender um pouquinho, e isso é bem importante, esse é o lugar do professor, entender como funciona a avaliação. Isso é bem importante, né? Então, a gente vai encontrar muitos candidatos que sabem produzir textos, mas eles não conhecem as regras do jogo, eles não conhecem o olhar do avaliador. É assim que a gente trabalha, né? O olhar do avaliador, entender o avaliador e o que ele busca na sua redação. E entender como vai ser corrigida essa redação. Isso é muito importante, até na hora de você fazer o recurso administrativo. Né? E quando você vai entrar na justiça, você não vai analisar apenas a redação, você tem que analisar o edital, os critérios de correção, e sempre há furos em relação à correção de redações em provas de concurso público, não interessa qual seja a banca, sempre ocorrem furos. E a minha especialidade é achar o furo dos caras, né? Até porque eu tenho muita prática na avaliação de redações em provas de concurso de massa, Enem, concurso público, etc, etc. Então, vai lá. Antes que eu siga, você tem que dar um joinha aí na cara, dar um joinha, indica o meu canal para a galera, a gente tem que tornar esse canal um canal de debate em torno dos assuntos relacionados a concursos públicos, a questão da linguagem, tanto a prova de língua portuguesa quanto a redação, e eu conto com você para a gente melhorar o rendimento desse canal aqui. Beleza? Então vamos lá. Sem mais arengas e delongas, acabei de fazer um laudo para um candidato que fez para o TSE, para a área administrativa, analista para a área administrativa, e aí eu fui examinar a nota desse candidato. Então agora eu vou ser bem objetivo e concreto para ajudar você a pensar. Para ver como é importante você conhecer as regras do jogo, não é? Que boa parte dos candidatos não conhecem. Então, vamos lá, eu vou trazer um trechinho do laudo que eu trabalhei, com o qual eu trabalhei agora. Ontem ainda estava olhando esse laudo, e aí são 9, 10 páginas, a gente tem que ler, reler, enfim, porque é um trabalho de peso, é um trabalho intelectual, é um trabalho complexo. E aí eu fui para a reguinha de correção. E ali havia 5 erros apontados pela régua da CESP. Você sabe que CESP, eu até curto CESP, conheço bem CESP, porque fui treinado pela CESP lá no Enem, durante 10 anos eu trabalhei corrigindo redações do Enem, e o treinamento foi, em boa parte desses 10 anos, foi CESP que fez, depois foi VUNESP, depois foi FGV, legal, então todos eles me treinaram na redação do Enem, então conheci a equipe de correção, que fazia as avaliações, que fazia os cursos de treinamento, eu conheço mais ou menos a coisa, tá? E ali, na reguinha, eles apontam onde você tem os desvios, né? Que é a parte tanto de ortografia quanto de morfossintaxe. Então, você vai na linha, e aí a gente vai olhar na linha se há, de fato, o erro. Lembrando que um dos problemas levantados que a gente levanta quando vai fazer o laudo é o fato de que a linguagem, ou seja, esses erros de gramática, né, como a gente costuma dizer, eles só são avaliados por um único avaliador, por um único corretor, que vai examinar 100 redações por dia. Quantas redações? Né? Centenas, às vezes, dezenas de redações, enfim. Logo, o erro, isso aumenta, é uma questão de bom senso, a possibilidade de erro. Então, o legal é que você tenha 2 avaliações e a nota que fica é da média. Na parte de conteúdo, tá no edital, isso é feito. Mas na parte de linguagem, não. Como a linguagem no TSE, ela foi muito importante, então não adianta você me dizer assim, geralmente o desconto é pequeno. Não, o desconto foi muito grande porque foi um fator multiplicador por 10. Então você vai fazer CESP. Professor, Polícia Federal, não sei o que eu vou fazer CESP. Você tem que conhecer aquilo ali, cara. Então, você tem que ver o fator multiplicador de erros. E o fator multiplicador de erros foi 10. Logo, teve gente que perdeu 7 pontos em 50. Valia de 0 a 50 a redação. Perdeu 7 pontos em 50, eu não preciso dizer o que isso representa na nota final.
Legal. Esse candidato aqui perdeu pontos, mas foram 5 desvios apenas, o que está dentro daquilo que a gente bota como o desejável, até 5 desvios, e perdeu 1,79 dos 50, por causa dos desvios. 1,79 por causa dos desvios. Mas ele perdeu 1,25 na apresentação, na questão da legibilidade. Legal? Então, olha aqui, ó, valia 2,5 pontos. Gente, olha como a apresentação ela tem um valor, ela valia 2,5 pontos em 50. Às vezes, por 1 ponto, você deixa de continuar no certame, você precisa ter 50%, o que é padrão, né? Você precisa ter, no mínimo, 50% de aproveitamento na redação. Então, se ela valia 50 pontos, você precisava fazer 25 pontos, no mínimo, para continuar no certame. Beleza? Bom, então, muitas vezes, 1 pontinho vai fazer uma grande diferença, porque a concorrência é cada vez maior, porque, enfim, a gente sabe, especialmente na disputa de cargos bacanas, né, com boa remuneração. Então, vocês que estão fazendo já sabem, já aprenderam isso. Então, qualquer meio ponto muda completamente a configuração de vocês. Tem recebido aqui alunos que me consultam, o cara, por causa de meio ponto, ele está eliminado do concurso. Então, poxa, e logo a redação passa a ser um grande filtro. A verdade, a prática é isso que está acontecendo. Por isso que você tem que estar. Faz meu curso de redação, vou deixar na descrição do vídeo. Faz meu curso para aprender a resolver esse problema logo, meu queridão, né? Então, olha só, esse candidato perdeu 1,25. Poxa, é muito para esse candidato, né? Por que ele perdeu 1,25? A letra dele não é uma letra legal, não é uma letra bacana, não é uma letra bonita. Mas, vamos lá, dito pela própria banca, em outras respostas a recursos administrativos, não é a beleza que importa, tá? Até eu já falei sobre isso num vídeo aqui no meu canal. Legal? Então, a própria banca, ela emitiu lá, deu um indeferido aí para um candidato, mostrando que o que importa não é a beleza da letra, mas a legibilidade. Bom, mas isso é senso comum, tá? Ou seja, a letra hoje precisa ser legível, legal? E a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Você escolhe qual letra você vai fazer, a sua melhor letra, mas eu preciso entender. Legal? Muito bem. Diferente da letra que a gente chama de personalizada. O que é a letra personalizada? É o garrancho, aquele troço horroroso que o cara escreveu de qualquer jeito, só ele entende. Como você não vai grampeado na folha para poder explicar, olha, isso aqui é um R, isso aqui é um A, então é o critério da legibilidade. Você precisa entender, o avaliador precisa entender, e não tem que fazer um grande exercício, até porque o cara vai corrigir trocentas redações, né? Então você precisa fazer uma letra bacaninha. Gente, isso é parte da coisa. Tem gente que... E aí o que acontece? Vocês deixam a redação, como sempre, para o final, rasuram e perdem pontos aqui. Legal? Por quê? Porque você está dificultando a coisa, o trabalho mal feito, né? Rasurou, teve que fazer aquela letra horrorosa, tem gente que nem rascunho faz direto, porque falta meia hora. Então, nunca a redação é no final. Isso é primário, gente. Você deixou para o final a redação, você não vai ser competitivo. Ponto, final. Não se discute isso. Legal? Isso é de lei. Você não aprendeu isso, não está estudando, não tá indo nos canais corretos. Então faz o meu curso que eu vou ensinar como é que você faz todo esse método, legal? Então, olha só, o cara, ele fez vários borrões, né? E 3 ou 4 borrões na redação. A letra dele, longe de ser uma letra bonita, mas é uma letra compreensível. Não há um problema de legibilidade. Bom, aí ele reclama de um borrão que teve, de um PR na linha 23, tá? E ele mandou um recurso administrativo e a devolutiva do recurso diz o seguinte, ó, recurso indeferido. Tá? O erro de grafia se refere à presença de rasura e deixa dúvidas quanto à grafia da palavra. Bom, então, se deixa dúvidas em relação à grafia da palavra, nós não estamos falando de erro de grafia, nós estamos falando de legibilidade, ser legível ou não. Grafia, gente, erro de grafia é ortografia. O nome já diz, ortografia. A grafia correta, legal? Então, acentuação, translineação, separação silábica, tá? O uso o grafema correto, quer dizer, o cedilha, 2 S, o cara não escreveu errado, né? Mas entra aí, entra os raios de acentuação, maiúsculas e minúsculas, o uso do hífen, translineação, separação silábica, tudo isso é o que a gente entende consensualmente, está na gramática, não sei o que estou inventando, como ortografia. Borrão, rasura não é um problema de grafia, é um problema de legibilidade. E o nosso candidato já perdeu pontos em legibilidade, que foi 1,25. Por quê? Porque ele teve 3 borrões
e teve lá uma retificação de um erro que ele passou um tracinho. Então, isso já foi descontado, o que significa dizer que o nosso querido candidato foi descontado duplamente pelo mesmo erro, e isso é uma irregularidade, ou seja, em última instância, nem o avaliador sabe avaliar corretamente a régua. Está faltando treinamento para esse avaliador, né? Ele devia fazer um treinamento para saber aqui, gente, borrão, rasura, é legibilidade, tu não pode botar em ortografia é outra coisa. Então, ele foi punido 2 vezes pelo mesmo erro. Então, olha só o que diz aqui, legibilidade. Então, quesitos avaliados. Então, você sabe que CESP, e só CESP faz isso, hein? As outras bancas não colocam a questão da apresentação do trabalho. Então, sempre vai ter lá 2,5 pontos e 50, né, a questão da apresentação do trabalho. E o que está dito na régua aqui? É a régua, não sou eu, hein? Apresentação. Legibilidade, respeito às margens de indicação do parágrafo. Você tem que saber que parágrafo tem que ser 3 centímetros ali na indicação do parágrafo. Então, não, isso tem que ter esse cuidado, é o capricho. Né? O respeito à margem, à direita você tem que ir até o final da linha, à esquerda tem que ir até o final da linha. E a estrutura textual, que é a organização das ideias em texto estruturado. Quer dizer, isso aqui é extremamente subjetivo, eles colocaram esse troço aqui, e ninguém sabe avaliar, porque a gente sabe qual é a estrutura de um texto dissertativo. Mas como se desconta isso exatamente não se sabe, isso não está claro, né? Então descontaram 1,25. Por quê? Quanto de rasura? Cada rasura desconta, isso a gente não sabe. Então, isso é uma questão da motivação do ato, eu preciso ter a justificativa. Então, você tem que me explicar, a banca é obrigada a me justificar e dizer por que eu perdi esse 1,25. Porque tem 3 borrões, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Logo, há um erro de avaliação na linha 23. Então, dos 5 erros, nós já temos menos 1. Isso vai ter implicação lá na nota. Por quê? Porque é vezes 10 o fator de multiplicação no TSE. Então, vai modificar alguma coisa. Dos 5 erros, 2, um deles é esse, depois vem outro erro, também que não se justifica, quer dizer, eu reduzo para 3. Isso vai aumentar a nota do candidato, né, em 0,79. Então, 2 erros a menos aumentou a nota do candidato em 0,79. Você vai dizer 0,79 é quase nada. Não, pode ser muito significativo junto com outras coisas. Mas o trabalho de um recurso judicial, um laudo que a gente faz, é examinar detalhadamente por que ocorrem essas diferenças aqui, que são bem graves na branca do TSE. Volta ao que eu tinha dito lá no começo, porque é apenas um avaliador. Então, se tivesse um outro, aí a gente vai ponderar, mas é apenas um avaliador, então há um problema técnico. Aí, vamos lá. Por que é só um avaliador, professor? Por questão de economia e de agilidade. Se botar mais um avaliador para corrigir, isso leva a custo, demanda custo para a banca, e as bancas se preocupam com custo, não sei se você sabe disso, não é só você, a banca também, com custo, e agilidade, quer dizer, você tem que lembrar que a redação não é um problema só para você, é um problema também para as bancas de concurso público, porque elas demandam custo e agilidade, à medida que... Por que demora tanto tempo para se dar a lista? Por causa das questões discursivas, que são subjetivas, você tem que botar um monte de gente a corrigir, tem que treinar aquele pessoal, isso, gente, tem uma complexidade, vocês não têm ideia da complexidade do que é uma redação. Então, a redação não é um problema só para você, mas é um problema também para as bancas organizadoras. Ocorre que as bancas organizadoras, como as redações hoje, elas estão um grande filtro, e elas é que estão selecionando de fato, porque os candidatos estão deixando isso por último, porque não sabem fazer redação, porque não sabem o que é esse tipo de texto que se faz numa prova de concurso público, resolve escrever de maneira espiritual, como se estivesse baixando um ente, uma entidade. É isso que o cara faz. Na hora é vez, né? Não treinou convenientemente, faz com aquela letra horrorosa, deixa para a última hora, um monte de erro, tudo errado, tudo errado. Acaba a redação sendo decisiva na vida dos candidatos. Se ela é decisiva, as bancas precisam aprimorar o sistema de avaliações. Não pode ter um avaliador que erre como esse aqui errou, porque isso pode justamente prejudicar e frustrar o sonho de um concurseiro. E mais do que isso agora, né? CESP Brasília, FGV são bancas que trabalharam e construíram ao longo desses mais de 20 anos a correção de avaliação do Enem, que tem uma cartilha detalhada dizendo o que é coesão, afinal de contas, né? O que desconta, o que não desconta, a gente sabe muito bem. Tanto sabe que a gente usa muitas vezes o padrão do Enem para dar aula para o aluno de concurso público. Por quê? Pela ausência justamente de cartilhas que detalhem o que é cobrado e o que não é cobrado, o que se entende e exemplos de coesão,
Legal? Como a cartilha do Enem tem. Ora, se FGV e se Sebrasp, ao longo desses mais de 20 anos, fizeram essa cartilha, treinaram os corretores, têm know-how na correção da avaliação do Enem, por que não fazem a mesma coisa em prova de concurso público? Custo. Dinheiro. Nós estamos falando de grana dentro do sistema capitalista. Bem-vindo ao mundo real. Ora, se isso demanda custo, se isso demanda tempo, esse é um problema das bancas. Elas que se virem e não posso transferir esse problema para você, concurseiro. Legal? Bom, curtiu o vídeo? Manda seus recadinhos. Vou deixar aqui para vocês o meu curso. Ah, professor, eu quero consultar em relação ao TSE. Manda para mim a sua redação. Vou deixar aqui o meu WhatsApp. Manda para mim a sua redação. Eu faço uma avaliação gratuita, uma pré-análise para ver se é possível ou não, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Mas isso tudo é feito pessoalmente e eu não trabalho com terceirizados. Sou eu que analiso, então a minha capacidade de trabalho é artesanal, né, gente? Eu vou olhar seu textinho, vou rever, vou mandar para você, você vai devolver para mim, a gente vai ver se está legal, se não está, que pontos a gente pode discutir. É assim que a coisa funciona e é assim que eu gosto de trabalhar. Dá um joinha aí, então, no meu vídeo e manda para a galera aí, vai.